Repórter Surgente de hoje, nós vamos mostrar um pouquinho do que aconteceu aqui no aterro do Flamengo, no Fórum Social Mundial. Como parte da programação do evento, foi lançado o filme A Grande Partida, Anos de Chumbo, baseado no livro homônimo de Francisco Soriano. Eu acho que a gente está cumprindo aqui aquilo que a gente prometeu, assegurou e jurou fazer quando estava nos últimos momentos da nossa luta, que é quem sobrevivesse tem a obrigação de contar essa história. Quantos jovens não sabem como foi o sabor dessa emoção que eu acho que o filme passa. Há diversos mitos que a ditadura criou ao longo do seu período de duração. O mito, por exemplo, de que a repressão ocorreu como uma reação à luta armada. Isso é mentira, né? Mentira total. Os militares deram um golpe, os militares violaram a Constituição, derrubaram um presidente legítimo, estabeleceram a censura, coagiram o poder judiciário, né? Fizeram prisões ao arrepio da lei. Tudo isso antes da luta armada. Tudo isso antes da luta clandestina. Uma vez instaurada essa luta clandestina, eles usaram de todos os meios violentos para tentar vencer. Quero dedicar mais uma vez e dizer que esse filme é para Zé Milton Barbosa, que sargento radiotelegrafista, que deixou um filho com seu nome, em que a mãe dele, até mesmo diferentemente da Olga, da Anitta, que os nazistas esperaram um ano para desmamar a Olga. Os nazistas brasileiros, com 3 meses, arrancaram essa criança da mãe. Essa criança, porque ela precisava continuar depondo, entre aspas, sendo interrogada, entre aspas, ou seja, precisava continuar sendo torturada. Então, nem amamentar ela pôde. Depois, a própria família ponderou que não era bom ela colocar o nome, a própria repressão também, de Zé Milton, porque era um terrorista que tinha sido efetivamente até eliminado covardemente pela ditadura. Eu acho que até mesmo em combate, aí heroicamente, porque a história oficial é que ele saiu atirando para que outros pudessem dar fuga a outros companheiros, evadir-se, né? Então, o Zé Milton, por ser um radiotelegrafista, um sargento, um afrodescendente, um nordestino, ainda não foi redescoberto pelos historiadores. A história precisa fazer justiça a ele, porque ele pensou socialismo, ele pensou além do seu tempo. Eu conheci o Zé Milton fazendo um curso de realidades brasileiras lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de economia. Quando nós já estávamos namorando e ele já confiava bem em mim, ele abriu essa questão e eu até duvidei que ele fosse militar, porque ele era tão politizado que na minha cabeça um militar não seria politizado como ele e nem estaria do lado de lá dos militares. E eu já ingressei direto na LN. Eu não passei por outros partidos anteriores. E sabia que o José Milton tinha pertencido ao PCB, depois ao PCBR e decorrente disso a LN. Eu fui com o Zé Milton do PCBR e nós estávamos impacientes porque sentimos o PCBR muito burocrático, como o PCB, e pesado. E o Zé Milton tinha claro uma coisa, que ele acreditava na guerrilha rural. Essa que seria consequente e que daria exatamente um nó na cabeça do regime, porque eles não teriam no campo como nos aniquilar. E na cidade seria um alvo fácil. Ele realmente foi um herói, eu devo a vida a ele, porque no ato, inclusive, que nós fomos presos, não fomos presos. Ele foi morto e eu fui presa no mesmo dia. Eles atiraram no Zé Milton, porque o Zé Milton estava com uma metralhadora INA. Então, quando ele tentou engatar, a metralhadora
falhou e eles atiraram nele, parece que com 3 tiros no peito. Embora eu tenha levado um tiro, ele... Esse tiro, tem marcas desse tiro? Sim, tem. Foi aqui na fronte, do lado esquerdo. E eu desmaiei. Quando voltei do desmaio, ele estava com a cabeça pendida sobre o volante. Eu coloquei a cabeça dele para trás e como ele estava com os olhos entreabertos, eu achei que ele estava vivo. Mas um sangue escorria e do nariz. E eu chamava, até que eu desmaiei de novo e acordei já na UBAN. Perto de dezembro, perto do ano novo, eu descobri que estava grávida. E o meu filho passou a ter o nome, é homem, e passou a ter o nome José Milton. E foi a maior vitória. É de fundamental importância ver de perto o sofrimento dessas pessoas e, de um outro lado, ver a generosidade delas que abriram mão de questões eminentemente pessoais e se jogaram numa luta de interesse coletivo, de interesse maior, que foi o interesse do povo brasileiro. E como é que está o trabalho da Comissão de Anistia? Olha, a Comissão da Anistia, nós recebemos até hoje, dados do final do ano passado, cerca de 60 mil processos. Nós já julgamos aproximadamente 35 mil processos. Há um compromisso do presidente Lula e do ministro da Justiça, Dr. Tarso Genro, de que a comissão termine todo o seu trabalho até o final do mandato do Lula. Portanto, é um trabalho muitíssimo importante para o povo brasileiro, que visa exatamente resgatar a luta, o trabalho de pessoas que sacrificaram e que lutaram para que nós tivéssemos hoje um país que temos. E esse trabalho da Comissão da Anistia, ele não só resgata uma parte do que foi perdido pelas pessoas perseguidas, mas vai deixar escrito na história do Brasil para as gerações futuras, sobretudo para a juventude, que o que ocorreu em 64 não pode nunca mais ocorrer, nem no Brasil, nem em qualquer parte do mundo. Então o trabalho da Comissão da Anistia tem esse significado e eu sou particularmente um entusiasta daquele trabalho. E há muitos petroleiros que estão com processo na comissão? Tá. Nós temos petroleiros perseguidos desde os anos 40. Desde a luta do petróleo é nosso, né, nós temos petroleiros perseguidos. Mas o grosso dos petroleiros foram perseguidos com a ditadura de 64, com o golpe de 64. Nós já julgamos vários processos, dezenas e dezenas de processos dos petroleiros. Se não me falha a memória, faltam cerca de 80 processos apenas, e que a comissão esse ano deverá dar um resultado definitivo e encerrar o julgamento do processo dos petroleiros, sobretudo daqueles que foram perseguidos em razão das greves de 83 e 85, principalmente a greve de Paulínia e a greve lá na Bahia. Hugo, o que você achou do filme? Bom, eu achei excelente. É um filme histórico, né? Ele mostra pra gente o que aconteceu naquela época, e o que eu achei mais interessante, além dos depoimentos, além de toda a história, foi o depoimento dos mais jovens, que não têm conhecimento do que realmente ocorreu naquele período da ditadura. Portanto, eu acho que esse filme ele é muito importante, seria importantíssimo que fosse levado às universidades, para que os jovens, mesmo em universidade, como ocorreu ali 2 depoimentos, que mesmo estando em universidade, não têm conhecimento da nossa história, dessa história tão importante de uma tentativa de mudança para um mundo melhor, que infelizmente essa mídia dominante ela não conta, e nem as faculdades, nem as escolas conseguem transmitir essa experiência que esses companheiros do passado tiveram, e que para nos ensinar como enfrentar esse capitalismo selvagem de hoje. Peter, qual a importância de um filme como este? Olha, eu acho que é resgatar um pouco uma história que a gente vai se escondendo atrás dela, trazer um pouco essa história à tona, e principalmente pessoas que não são tão visualizadas, né, tão conhecidas, e trazer histórias mais... as histórias que eu mais gostei foram aquelas histórias que a gente nunca tinha escutado na vida, né? Tem várias histórias, né, aquela do pastor, né,
as histórias da prisão mesmo, naquela reunião dos ex-presos políticos ali da Ilha das Flores, aquilo é bem bacana. Eu acho que é basicamente isso. E também criar um filme que possa dar uma noção de história para quem nunca viu isso na vida, ninguém não tem a menor ideia. Então vai ter um pouquinho de história, vai saber um pouquinho, e essas histórias mais bacanas. Foi um período muito difícil, particularmente porque nós éramos todos jovens, muito jovens, pessoal de 17, 18, não tínhamos uma experiência, vamos dizer, de entrar direto na luta que a gente se propunha. Em função disso cometemos alguns erros, mas estávamos imbuídos de uma ideia que eu acho que era a ideia de justiça mesmo, de que as contradições na sociedade estavam de tão forma acirrada que era o momento apropriado para a gente, inclusive, pegar em armas para tentar libertar o país do jugo do imperialismo. Na União Nacional de Estudantes, a minha diretoria, só uma diretora não foi presa. Dos 10, 9 foram presos. Desses 9, 5 foram mortos ou desaparecidos. Então é a diretoria do massacre, entendeu? É um negócio extremamente penoso, de fato. Agora, você olha a história do movimento estudantil nesse período e pensa assim, o que se conquistou ali? Eu acho que, na verdade, nós conseguimos impedir coisas piores. Nós não chegamos a ter uma conquista que a gente queria, que era a universidade livre e gratuita, aberta para todos os brasileiros que quisessem, tivessem as condições de chegar lá, disposição, etc. Nós queríamos isso, a gente não conseguiu. Mas a privatização da universidade, que foi para a Universidade Federal que os militares propuseram, nós impedimos. A ampliação das vagas da universidade pública e gratuita, nós conseguimos. Quer dizer, forçar a permanência da pesquisa pública na universidade brasileira, nós conseguimos. Isso foram vitórias nossas. O programa do regime era outro. O programa do regime era acabar com a universidade pública, acabar com a pesquisa. O fato da gente ter lutado, nós perdemos o essencial do que a gente pelejou, né? Nós lutamos para fazer uma revolução social, entende? E essa revolução social não aconteceu. Nós tivemos com uma contribuição num caminho que está aquém daquilo que a gente queria, mas a luta pela democracia foi parte do nosso processo. Muito importante, e essa foi conquistada por nós e muitos outros. Marcos, qual a importância de um filme como este? A importância é resgatar a história do Brasil que está sendo carregada por alguns de nós que estamos ficando velhos. É uma história que precisa ser recontada o tempo todo. A juventude tem que aprender o que foi o Brasil da ditadura e tem que entender uma coisa muito importante. A miséria e a fome são tortura também. O Brasil de hoje está sendo torturado e isso tem que acabar. E só acaba com justiça social, justiça ambiental, igualdade, respeito, liberdade individual e social ao mesmo tempo. A coisa que eu escrevi, porque eu mesmo tenho dificuldade de entender o que eu estava querendo dizer por baixo do pano. Você era obrigado a falar. Quase em código, né? Se você quer meu xará, eu termino o livro com uma nota de rodapé, transcrevendo na íntegra, vai passar. Uma canção que você fez também, em alusão à ditadura. Sobretudo aquela frase que você fala que a nossa pátria era subtraída em tenebrosas transações. Fantástico. Nessa grande partida, na MPB, você foi o principal artilheiro. Meio campo, mais ou menos, né? Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Eu tinha lido o livro e até participado do livro. Quando vi algumas cenas, gostei, acho que foi muito bem apresentado. E qual a importância de um filme como este? Eu acho que ele é altamente conscientizador, sobretudo para uma assistência jovem, bem heterogênea, mas a maioria era jovem, né? E o jovem precisa de saber mais do que o menos jovem, porque o menos jovem vivenciou e sabe diretamente alguma coisa. O jovem não sabe. Ninguém quer ser golpista, nem ninguém quer ser revoltoso. Tanto que eles, de início, eles, talvez por distração, eles comemoravam o que eles chamaram Revolução em 1º de abril de 64. Depois eles tocaram que 1º de abril é dos tolos.
Aí eles inventaram que era a Revolução Redentora, que salvou o Ocidente da expansão comunista, né, e comemorada dia 31 de março. Na realidade, não foi revolução coisa nenhuma. Aquilo ali foi um projeto contra-revolucionário de setores capitalistas brasileiros com segmentos militares, né, para conter o avanço de camadas populares impulsionadas por uma política reformista que vinha sendo pregada pelo governo populista do João Goulart. Desde o início da nossa colonização, toda a política das elites, dos dirigentes, foi uma política de concentração da propriedade rural. E mexer com a propriedade rural é atingir a sociedade capitalista. Eles dizem logo que é comunista. Toda vez que eu vejo qualquer tipo de filme, né, e que tem a ver com o período que a gente viveu, da ditadura, né, eu me emociono muito. Eu não tinha visto esse filme, tinha dado depoimento para o filme, mas não tinha visto ainda, vi agora. E fiquei muito emocionada, né, porque eu acho que essa história ainda não foi contada, né? É que eu estava até falando muito rapidamente ali, que bom que tinha muito jovem aqui hoje, né? A juventude, eu acho que ela totalmente desconhece que foi esse período. Nós, inclusive, né, que militamos naquele período, que fomos um pouco atores daquele momento, nós também, por vezes, nos admiramos com as coisas que a gente fica sabendo, né? Quer dizer, até hoje, como eu estava colocando ali, os arquivos da ditadura não foram abertos. A dita democracia brasileira não tem vontade política de resgatar essa história, de trazer essa história, né? De contar para os brasileiros o que aconteceu nesse país. A dor da gente tem que ser instrumento de luta. Essas dores estão marcadas nos nossos corpos. Nós não vamos, né? Isso não vai ser esquecido. Miserável. Justamente, da humilhação. Da submissão, de te colocar nua, entendeu? De te abusar sexualmente, como fizeram comigo. Sabe, uma forma de te reduzir a objeto, né? De dizer, olha o seu marido, olha ali, ó, me levando para ver, não vai ser torturado. Né? Os gritos de Novaes me acompanharam durante anos, que eu nunca tinha ouvido Novaes gritar. O mais natural seria o silêncio. E aqueles que acham que não valeu a pena, estão no silêncio. Quando nós falamos sobre isso, nós estamos afirmando também, quando a gente quebra o silêncio, né, quebra o esquecimento, a gente está afirmando valeu a pena. Com todos os erros da gente, valeu a pena. É fundamental que as novas gerações possam saber o que aconteceu num passado tão recente. O Brasil, de todos os países que passaram por recente ditadura na América Latina, é o mais atrasado de todos no resgate dessa memória, né, em fazer com que essa história seja conhecida por toda a sociedade. Quer dizer, não é só a questão da reparação, nenhum de nós foi reparado, né, nenhum familiar, né, de desaparecido e morto. Foi uma reparação simbólica, é uma reparação financeira, que para nós é um direito sim, mas para nós é o final de um processo. E não é um cala-boca como o governo vem, como os diferentes governos vêm tentando fazer, né? Então essa história ainda está para ser contada. Esse vídeo, eu acho que esse filme é importantíssimo nesse sentido, né? De trazer essa história, para que a gente possa um pouco mais discutir, para mostrar que isso, né, não está distante assim. Quer dizer, a ditadura brasileira, o terrorismo de Estado, que dizem terminou em 85, ele gradativamente vai sendo substituído por uma ditadura de mercado, como é que a gente vive hoje, né? Quer dizer, o capitalismo cada vez, ele produz subjetividades no sentido de individualizar, como eu coloco até no filme, né? De quebrar a solidariedade, de isolar as pessoas, de dizer que está tudo dominado, que não tem outro jeito. E eu acho que a gente tem que afirmar o tempo todo, né? Quer dizer, há linhas de fuga, a gente tem brecha, a gente pode brigar, a gente pode mudar, a gente pode construir outras coisas, né? O slogan do fórum, né? É possível outros mundos? É possível, né? E valeu, né? E tem valido, né? O Rio Convida é a forma que a cidade do Rio de Janeiro encontrou para participar da jornada de ação e mobilização global do Fórum Social Mundial. Em 2008, o Comitê Internacional do Fórum decidiu descentralizar e permitir que várias cidades em vários países organizassem cada uma forma de participação independente nesse dia de mobilização e ação global. Então está cumprindo o objetivo?
está cumprindo o objetivo. A gente está conseguindo se comunicar com as outras cidades que estão fazendo o Fórum Social Mundial em outros países e está tendo uma troca muito interessante de informações. E como é que está sendo essa troca? Parece que o Brasil é o país que tem o maior número de atividades, é isso mesmo? Olha, eu não sei se já confirmaram isso porque os números é difícil de juntar, mas dos 72 países que estão fazendo, eu acho que 20 e alguma coisa estão tendo tendas de conexões, né? E o Rio fez um evento, o Brasil fez uma rede de eventos que estão acontecendo em várias cidades, tem 16 cidades no Brasil fazendo, desde manifestação até seminário, debate, e o pessoal em Belém, onde vai ser o Fórum Social Mundial do ano que vem, conseguiu fazer 4 dias de um evento que já é considerado um pontapé para o Fórum Social Mundial de 2009. Quais são as conquistas do Fórum Social Mundial para a humanidade em geral? Primeiro, tornar insignificante o Fórum de Davos. Eu acho que é uma grande conquista. Nós estamos fazendo, mesmo na data deles, mas ver quem é que fala o que eles estão discutindo. Eles estão lá tentando apagar o incêndio de um problema que eles mesmos criaram, né? Que é essa bolha, que são uma economia especulativa, dos mais salafrários, entende? Quem é mais esperto ganha mais, quem sabe roubar melhor ganha mais, mas isso não tem sustentabilidade. Não tem sustentabilidade da natureza que eles estão destruindo de forma sistemática. Então, não é nós falando hoje, eles não têm explicação a dar, entende? Enquanto nós estamos meio festejando esta nascente cidadania que volta a redescobrir o sonho, a esperança, volta a começar de baixo, vamos dizer assim, pensar novas ideias, reconstruir, rever conceitos, que nós temos uma cultura política importante, mas precisamos rever, face aos novos desafios, é isso que estamos fazendo. E o fato do fórum ter começado aqui no Brasil traz alguma influência para nós aqui no país? Traz primeiro uma responsabilidade. Nós temos um papel insubstituível nessa nascente cidadania planetária devido ao Fórum Social Mundial. O mundo nos olha com extrema atenção, porque aqui são as ideias criativas nesse sentido. O Brasil é dos países emergentes, é o único que não tem arma nuclear, é o único com, vamos dizer, um potencial de outras coisas, que vai da sua biodiversidade e da vibrante cidadania que tem aqui. É um povo, nós somos importantes em número, mas a questão que nós devemos nos colocar face ao mundo, que Brasil o mundo necessita, não é que Brasil nós queremos, é o que Brasil o mundo necessita, porque temos uma responsabilidade muito maior do que a gente imagina e um direito a se inserir nesse mundo que talvez muitos não estão sabendo, ainda se acham pequenos. Nós somos muito importantes. Esse filme é mais uma experiência dessas que certamente precisam se repetir muito. O que fica claro é que as pessoas hoje ainda não têm clareza do que foi essa história. Então esses depoimentos que aconteceram aqui em torno da vida concreta das pessoas que passaram por um processo de muito sacrifício, de muita dor e ao mesmo tempo muita convicção, e com todos os equívocos que as pessoas sabem, né, que também podem ter cometido. Mas o que é importante nisso é que hoje se possa ter uma leitura real daquilo e ao mesmo tempo traduzida para o tempo que a gente está vivendo. Isto é, aí está muito claro como é que é um processo de construção democrática, como é que é um processo que precisa cada vez mais ter claro que projetos de sociedade, que formas de gestão política concreta existem na sociedade para que cada vez mais as pessoas possam ser respeitadas e para que a cidadania possa crescer. Cidadania, aliás, que é o tema que não podia vir separado da cultura, está colocada hoje aqui no Fórum Social Mundial e que certamente, inclusive, quando esse fórum chega de forma orgânica no Rio de Janeiro, né, quer dizer, na história do fórum que nós temos do Brasil, é de Porto Alegre e é dessa glória, inclusive, de que foi sempre a história de Porto Alegre. No entanto, o próprio fórum certamente está nos pedindo que novas formas que já são de hoje, que o movimento dos movimentos gerou no mundo, tenha que buscar de novo, certamente nas novas linguagens, né? E aí os meios de comunicação têm cada vez mais um papel fundamental para exercer. Então eu relacionaria, acho que foi muito oportuno
que hoje se tivesse esse filme, que é um depoimento muito concreto do processo ditatorial e da construção do processo democrático, né? Então, num ato como esse de hoje, foi importantíssimo acontecer.